darmos uma pausa nos cultos, nós estávamos pregando sobre os últimos dias de Jesus. Nós estávamos falando sobre a última semana de Jesus, antes de morrer, e nós iríamos falar da sua morte. Mas nas transmissões ao vivo, pela internet, eu comecei a falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Então eu vou voltar para aquele assunto que a gente estava falando na igreja, depois que eu terminar Colossenses. E como eu já comecei Colossenses, eu não vou parar na metade, eu vou voltar depois que a gente terminar Colossenses. Então, abra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Então a gente vai terminar, já que a carta é curta, nós já estamos quase terminando, depois a gente volta para os últimos dias de Jesus. Então diz assim Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e seja agraciados. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Então aqui, meus irmãos, nós já falamos aqui em Colossenses, nas últimas semanas, que a carta aos Colossenses, ela gira em torno do tema oração. Ela gira em torno do tema oração. Então, o capítulo 1 é quase inteiro uma oração. E se você refletir sobre os livros da Bíblia de forma geral, a maioria dos livros da Bíblia, você tem que, quando começar a ler, você tem que prestar muita atenção, especialmente nos primeiros capítulos, especialmente no primeiro capítulo e primeiros versos. Normalmente, nos livros da Bíblia, o primeiro capítulo, ele determina qual será o assunto do livro inteiro. Por exemplo, a gente está lendo aí no plano de leitura bíblica em um ano. Nós estamos lendo o livro de Jó. Ontem à noite eu gravei um vídeo. Toda semana agora nós estamos gravando um vídeo resumindo o que tem na leitura da semana.
E o livro de Jó, ele começa apresentando Jó como um homem justo, apresentando Jó como um homem muito abastado, muito rico, e apresentando o desafio de Satanás contra Jó. Se você ler o resto do livro de Jó, você vai ver que o livro de Jó inteiro gira em torno desses temas, desses assuntos que estão no primeiro capítulo. Então, sempre que você começar a ler o livro da Bíblia, presta bastante atenção e faça a seguinte pergunta: quais são os assuntos do primeiro capítulo? O resto do livro gira em torno, normalmente, no primeiro capítulo. Se vocês lerem Gênesis, as origens, o livro de todo de Gênesis é sobre origens. E gira em torno do que acontece no capítulo 1, 2 e 3. O resto do dia do Gênesis é sobre isso. Se você ler Êxodo, se você ler qualquer livro da Bíblia, gira em torno do que está no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo de Colossenses vai enfatizar a oração. Se você prestar bastante atenção, o livro inteiro gira em torno do que Paulo diz no primeiro capítulo sobre a oração, do que é, na verdade, uma grande oração. E aí nós vimos no capítulo 1 que a oração do cristão, quando a gente fala de oração, não podemos ter uma ideia superficial de oração em que a gente abre a boca e começa a falar qualquer coisa. A Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito, cheio do Espírito. E orar no Espírito não é começar a abrir a boca e falar qualquer coisa. Na Bíblia, as orações bíblicas são orações teológicas, são orações cheias de doutrina. Quando Paulo vai orar, ele fala de Jesus como Salvador, ele fala da obra da salvação, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a Trindade, ele fala sobre a justificação pela fé, ele fala sobre as duas naturezas de Cristo. As coisas que Paulo pede a Deus são coisas que a Bíblia ensina a pedir. Então, a Bíblia nos ensina a pedir uma série de coisas, orar pela conversão das pessoas, orar pelo pão nosso de cada dia, orar pelo trabalho, orar por isso. Então, as orações bíblicas, elas são orações no Espírito, porque o conteúdo da oração é o conteúdo que Deus nos ensinou a orar. É baseado na revelação de Deus a nós, as orações bíblicas. A gente ora aquilo que Deus nos ensina a orar. Como os apóstolos, lá no Evangelho, os apóstolos viraram para Jesus e falavam: Senhor, nos ensine a orar. Ou seja, isso pressupõe que, por natureza, como diz Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar, nós temos que aprender com Deus. Na verdade, temos que aprender tudo com Deus. Por isso que precisamos estudar o ensino de Jesus, a doutrina de Cristo. E aí, depois de falar sobre oração no primeiro capítulo, no capítulo 2, Paulo começa a falar sobre o que na verdade são os meios que Deus usa para atender nossas orações. E especialmente aquelas orações em que nós pedimos graça de Deus para obedecer à vontade de Deus. Quais são os meios que Deus utiliza? Em primeiro lugar, o mais importante é entender que o meio é Jesus. O meio é Jesus. E baseando-se nisso, Paulo vai dizer que Cristo e as ordenanças de Cristo são suficientes para Deus nos abençoar. Ou seja, na oração, nós pedimos as bênçãos de Deus. Deus responde às nossas orações através de Cristo e de forma tangível através das ordenanças de Cristo. E é por isso que nós não devemos continuar a aguardar as cerimônias e os ritos e os sacrifícios e o templo e a circuncisão e as festas do Velho Testamento, porque nós devemos guardar as ordenanças de Cristo para o Novo Testamento. E Paulo vai falar sobre o batismo, ele vai falar sobre o batismo como a circuncisão de Cristo, ou seja, o batismo do Novo Testamento substitui o rito da circuncisão do Velho Testamento. Isso ele vai falar no capítulo 2. Por que ele está falando isso no capítulo 2? Para que a gente, ao buscarmos as bênçãos de Deus, tenhamos certeza que nós estamos buscando em Jesus através das ordenanças que Cristo instituiu. E não através das ordenanças, das cerimônias que eram só do Velho Testamento,
e nem por meio de ordenanças inventadas por homem, Paulo vai dizer. Não siga as coisas que os homens inventam, sigam as coisas que Jesus mandou. E quando nós fazemos isso com fé, quando nós buscamos Cristo através das ordenanças dele, através do batismo, através de ser o Senhor, através da oração, Cristo nos ensinou a orar, através do jejum, Cristo nos ensinou a jejuar. Quando nós participamos do seu culto, nós estamos aqui na Assembleia de Cristo, na reunião de Cristo, nós estamos buscando as ordenanças de Cristo, e é assim, ao buscar as ordenanças de Cristo, que nós alcançamos Cristo, e é assim que Deus nos abençoa em resposta às nossas orações. E aqui agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai descrever como é essa resposta, onde nós pedimos a Deus para que sejamos fortalecidos e capacitados a cumprir a sua vontade. Antes da gente se aprofundar aqui no capítulo 3, volte para o capítulo 1, que eu quero chamar a atenção de uma coisa. Ele diz assim, por essa razão nós também, desculpa, não falei o verso, capítulo 1, verso 9. Diz assim no verso 9: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então aí a oração de Paulo é para que a gente ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí surge a pergunta: se essa oração de Paulo for atendida por Deus, se essa oração que Paulo está fazendo aqui for atendida por Deus, como é a resposta da oração? Ou sendo mais específico, o que significa andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda obra? A resposta disso está no capítulo 3. Então vamos lá no capítulo 3. Capítulo 3 descreve a resposta da oração que Paulo fez no capítulo 1, através dos meios que ele indicou no capítulo 2. Então, no capítulo melhor, no capítulo 2, ele explica qual é o meio que Deus utiliza para atender a oração, e no capítulo 3 ele vai descrever como é essa oração sendo atendida. Então, vamos lá. Portanto, se já recitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Vamos parar aqui. Aqui o apóstolo Paulo ele vai lançar diversas verdades do Evangelho. Na verdade, aqui ele está citando alguns dos principais pontos do Evangelho. No verso 1, ele fala da ressurreição de Cristo. E ele fala também do reino de Cristo. Então aqui Paulo está falando sobre Cristo que ressuscitou, Cristo que subiu aos céus, Cristo que, tendo subido ao céu, assentou-se à destra de Deus. E aqui eu quero aproveitar sobre a importância de memorizarmos o credo apostólico. Quem frequenta nossa classe de catecumenos aí, nós costumamos, nas classes, memorizar o credo apostólico. O que é o credo apostólico? O credo apostólico é um resumo dos principais pontos do Evangelho. Então, você quer lembrar, por que o nome é credo apostólico? Bom, Paulo é um apóstolo, Pedro é um apóstolo, João é um apóstolo, os homens escolhidos por Deus para ensinar a doutrina de Cristo. E quando nós vamos analisar as cartas dos apóstolos, o que os apóstolos ensinaram sobre o Evangelho de Jesus, e nós vamos ver quais são os principais pontos que constantemente eles citam sobre o Evangelho de Jesus. São os 12 artigos no credo apostólico.
Então, constantemente, Paulo está falando sobre a morte de Cristo. João, não só Paulo, João, Pedro, os outros apóstolos, Paulo, estão falando sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre o reino de Cristo. Por isso eu quero aproveitar aqui e incentivar vocês, que vocês ainda não memorizaram, memorizem o credo apostólico, porque o credo apostólico é o resumo dos principais pontos que os apóstolos enfatizam nas suas cartas. Infelizmente, quando eu era professor de inglês, morava em Novo Hamburgo, eu era professor de inglês. Lá em Novo Hamburgo tem um feriado chamado a Ascensão de Cristo. E eu achei que não bom ter esse feriado não. Mas, independente do feriado em si, eu sempre perguntava para os meus alunos quando ia ter esse feriado, eu perguntava, o que é a Ascensão de Cristo? A maioria não sabia, não conhecia essa palavra, ascensão. Ascensão. Isso é uma palavra muito importante no Evangelho. O que é a ascensão de Cristo? É isso que nós vimos aí no verso 1, que a ascensão é quando Cristo subiu ao céu. Então você pergunta, o nascimento de Cristo todo mundo sabe, Cristo nasceu, né? A ressurreição todo mundo sabe. A ascensão, infelizmente, muita gente não conhece essa palavra. Então, a ascensão de Cristo é quando Cristo, em corpo, subiu ao céu. Cristo, em corpo, subiu ao céu. Isso é a ascensão e nós cantamos sobre isso aqui no Salmo 24. E por que é tão importante a ascensão de Cristo? Verso 1, verso 2, verso 3, é um dos assuntos que Paulo está falando aí, um dos elementos do Evangelho. Porque a nossa vida, ele vai falar no verso 3, está escondida com Cristo em Deus. Então, tudo que nós devemos buscar em Cristo. E se você deve buscar todas as suas bênçãos divinas em Cristo, e tudo deve ser buscado em Jesus, nem outro, você tem que saber quem Jesus é, em primeiro lugar, o mais óbvio, mas você também tem que saber aonde Jesus está e como que eu alcanço, como que eu chego até Ele lá. Então, Jesus, a Bíblia nos ensina que Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E como verdadeiro homem, Jesus não está em Jerusalém, Ele não está em Campo Bom. Aonde está Jesus? Jesus subiu ao céu. Jesus subiu a um lugar, o paraíso, Ele está em corpo. Assim como você está em corpo aqui dentro dessa igrejinha, Campo Bom, você está aqui, o seu corpo está aqui. Jesus, Ele está em corpo no céu, no paraíso. Ele tem um corpo, Ele tem 20 dedos. Ele tem um corpo glorificado. Nós temos um corpo corruptível, nós vamos morrer, Jesus não vai morrer. Mas Jesus tem um verdadeiro corpo humano que está no céu. Não está na terra. Jesus é onipresente em sua divindade. Jesus é Deus, Ele é homem. Então, como Deus, Ele é onipresente. Nesse sentido, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Deus é onipresente, Deus está contínuo, mas Cristo não é somente Deus. Cristo é Deus e Ele é homem. E como homem, Ele está no céu e por isso Paulo diz, buscai as coisas que são de cima, verso 1, onde Cristo está sentado. Ou seja, busque Cristo no céu. Ou seja, o centro de nossas vidas não está na terra, não está nas coisas da terra, está no céu, está em Cristo no céu. Busque a Cristo. E a maneira de buscar são as ordenanças de Cristo. Essa é a maneira de buscar Cristo no céu. Ser do Senhor, batismo, orações, pregação. Esses são os meios de chegarmos espiritualmente a Cristo no céu. E qual é o efeito de chegarmos a Cristo no céu? É o que ele vai dizer a partir do verso 5. Eu quero que vocês percebam aí que no verso 5 ele fala sobre, ele usa a primeira palavra é mortificai. Mortificai. E
No verso 1, ele fala sobre ressuscitastes. Se vocês voltarem no capítulo 2, verso 12, ele diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Então, novamente, ele fala sobre sepultar, morrer, sepultar e ressuscitar. Isso é algo muito importante nos capítulos 2 e 3 de Colossenses. Basicamente, o que Paulo vai mostrar aí, pode mudar para o capítulo 3, é que aquilo que nós aprendemos como verdades evangélicas, verdades do Evangelho, especialmente sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas também sobre a ascensão e o reino de Jesus, essas coisas que nós aprendemos sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, elas são a base de nossa própria vida. Dito de outra maneira, em certo sentido, a vida do cristão é uma imitação dos principais artigos do Evangelho. Então, Cristo, ele é verdadeiro Filho de Deus. Por adoção, nós somos filhos de Deus. Cristo morreu, foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou. Nós devemos também morrer e ressuscitar espiritualmente. Cristo subiu aos céus e está sentado à destra do Pai. Nós também devemos exercer o nosso reino e reinar com Cristo. A vida do cristão é uma imitação constante da vida de Cristo, unido a Cristo. Então, não pense que essas coisas que nós aprendemos sobre Jesus, essas coisas que nós aprendemos sobre quem Jesus é, o que Jesus fez, que nós estamos aprendendo somente algo puramente teórico sobre o que um outro homem fez, mas que não tem relevância na minha vida. Isso acontece em outras áreas, né? Às vezes eu vou estudar história. Eu vou estudar a história dos imperadores do Brasil, né? Dos reis do Brasil. É um estudo interessante que você está estudando sobre a história do seu país, você está adquirindo informação sobre a história do país que você nasceu. Isso é algo relevante. Mas a vida desses homens históricos, ou até pessoas contemporâneas que você vai estudar, não tem relevância direta para a forma que você tem que viver. Você não estuda um personagem histórico ou contemporâneo com o objetivo a tudo que esse cara fez, eu vou ter que fazer igual. Em grande parte dos casos, se fizer isso, vai estar muito mal, né? Se você tentar pegar um homem qualquer. Com Jesus não é assim. Quando nós estudamos sobre a vida de Cristo, sobre o Evangelho, o que Cristo fez, quem Cristo era, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, nós estamos aprendendo coisas que é para ser espiritualmente imitadas. A base da vida cristã é a união com Cristo. A base da vida cristã, tudo se resume em união com Cristo. E a união com Cristo significa espiritualmente imitá-lo em todas as suas obras. E é por isso que não existe no pensamento, na doutrina dos apóstolos, não existe uma divisão entre teoria e prática. Não existe divisão entre doutrina e vida. Existe distinção, mas não separação. Nas cartas apostólicas, eles ensinam sobre Jesus para mudar a nossa prática. É esse o objetivo do ensino teológico doutrinário nas cartas apostólicas. Já vê que as cartas de Paulo normalmente tem uma divisão muito clara. A primeira parte da carta tem explicações teológicas. A segunda parte da carta tem explicações de como que aquelas doutrinas devem mudar a nossa prática. Só para citar um exemplozinho, saindo um pouco de Colossenses, para vocês verem que isso não é só em Colossenses, abram em Efésios. Efésios capítulo 1.
verso 22, por exemplo. Na verdade, vamos partir do verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aí vocês vão ver, como de costume, o apóstolo Paulo ele está recapitulando os principais artigos de fé da fé de Cristo. Então a gente vai falar no verso 20 da ressurreição de Jesus. Ele já tinha falado da morte, aí vai falar da ressurreição. Aí vai falar do que mais no verso 20? Além da ressurreição. Pondo a sua direita nos céus. Pondo a sua direita nos céus é o quê? Qual é a palavrinha? Alguém lembra? Ascensão. Para ver se vocês estão lembrando do que eu falei. Ascensão. Depois de falar da ascensão, ele fala que Cristo, tendo ascendido aos céus, ele reina sobre todas as coisas. E aí no verso 22, ele vai falar que Cristo é a cabeça da igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. Um monte de verdades, né? Sobre o Evangelho. Creio por isso nós cremos na igreja. Santa Igreja. Agora, pulem para o capítulo 5. Pulem para o capítulo 5, verso 22. Ele diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Verso 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Então, observe o que Paulo está fazendo. No capítulo 1, que nós lemos aqui, Paulo disse verdades sobre Cristo e sobre a igreja. No capítulo 5, Paulo está pegando aquelas coisas teóricas, mais doutrinárias do capítulo 1, e ele está ensinando como é que isso se vincula à nossa vida prática. Ou seja, aprender sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus e sobre a relação entre Cristo e a igreja, espiritual de Cristo e a igreja, eu estou aprendendo sobre casamento. Então Paulo está falando, isso ali que eu ensinei lá no começo da carta, isso te ensina sobre casamento. Ou seja, todos os atos de Deus, todos os atos evangélicos, todas as doutrinas evangélicas, elas são o fundamento da vida cristã prática, da vida no casamento. E os apóstolos vão mostrar isso em todas as suas cartas. Eles vão falar, se vocês lerem Efésios, Paulo começa falando o que Deus fez na eternidade. Deus na eternidade já tinha um plano, Paulo diz em Efésios 1, de nos adotar como filhos, para que nós fôssemos filhos de Deus por adoção, assim como Cristo é filho de Deus por natureza. Aí no capítulo 5 de Efésios, que vai chegar lá e vai falar, então vocês filhos, sejam assim assados com seus pais, os pais assim assados com seus filhos, baseado na doutrina do capítulo da adoção de Deus. Então, toda a vida cristã consiste em união com Cristo. E por isso é essencial, para termos uma vida cristã saudável, que nós entendamos o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo. Não tem como ter uma vida cristã sem doutrina. Eu só quero praticar. Eu não quero entender, eu preciso entender. Eu só quero praticar. Não tem como você praticar sem saber o que você está praticando, senão você vai começar a fazer e falar um monte de besteira. Aprenda com Jesus. Então, voltando lá em Colossenses, capítulo 3,
É por isso que Paulo vai falar desse mortificar e desse ressuscitar. Ele está falando que a doutrina da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo e da sessão de Cristo é só a base da vida cristã. E nesse sentido, a santidade não consiste em simplesmente adquirir virtudes de forma genérica e abstrata, mas consiste em realmente ser crucificado por Jesus. Em que sentido nós devemos imitar a Cristo em nossa morte? Não literalmente, não é literalmente, então tem que literalmente me pregar numa cruz. Não é de forma literal, mas é de forma espiritual, que ele diz no verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza. Se vocês lerem do verso 5 até o verso 9, do verso 5 até o verso 9, você vai ver que tudo que Paulo fala é negativo. Do verso 5 ao 9, tudo que ele cita é negativo. Fornicação, depois ele vai falar de mentira, negativo. A partir do verso 10, tudo que ele vai falar é positivo. Por exemplo, olha no verso 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Tudo que ele está falando aí é positivo. Então, qual é a ideia de Paulo aqui? A ideia da morte e da ressurreição é que a vida cristã consiste em matar algumas coisas e fazer viver outras. Então, essa é a relação com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, tem coisas que você tem que matar, e não só matar. Eu acho interessante a ênfase no sepultar. Você tem que matar e sepultar, quer dizer, se livrar completamente desse mundo. E tem outras coisas que você precisa fazer viver. É muito importante entender esses dois lados da moeda. Por que é importante entender esses dois lados da moeda? Porque desculpa, eu me perdi um pouquinho no horário aqui, eu não estou acostumado a pegar de manhã. Mas eu estou brincando. Por que tem que matar e viver? Isso é algo que muita gente, na luta contra o mal, não se dá conta e acaba se perdendo. Todo pecado, todo qualquer pecado, ele deve ser entendido como uma deturpação de uma virtude positiva. Então, o pecado ele não tem uma substância própria, uma essência própria. O pecado ele consiste na corrupção de algo que é bom. Então, ele é pecado, ele é mal, porque tem algo que é bom, que é positivamente bom, que está sendo corrompido. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o adultério, o 7º mandamento. O adultério que é o assunto que ele foca aí no verso 5, né? Ele fala de fornicação, ele está falando de relações inapropriadas. Então, por que o adultério é um pecado? Porque o adultério, ele corrompe algo positivo que Deus criou, que é o casamento. Então, o casamento, qualquer corrupção do casamento é ruim, por causa do casamento é bom. Então, sempre que você lê a Bíblia falando de pecado, você não deve pensar só no lado negativo. Você tem que pensar na coisa positiva que aquele pecado está corrompendo. E aí isso vai mudar, inclusive, a sua forma de lutar. Por exemplo, vamos ver aqui algumas comparações. No verso 8, ele fala assim, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira,
da cólera. Vamos pensar em ira e cólera. São coisas negativas, né? Agora vamos pensar, o que a ira e a cólera corrompem? A gente vai para o lado da ressurreição. Vejam o verso 12. O verso 12, revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Olha só, o que ele está dizendo no versos 12 e 13 é o lado positivo do que ele diz no verso 8. A palavra a longanimidade, longo ânimo, é a ideia de alguém paciente. É alguém, quando fala a Bíblia, fala que Deus é longânimo, quer dizer que Deus não é rápido para irar. Se você ler, por exemplo, o livro de o Pentateuco, quando Deus foi destruir os povos cananeus, Deus estava tolerando os cananeus desde o tempo de Abraão. 4 gerações tolerando aquele povo antes de destruí-lo. Ou seja, se você chegar em Josué e ver a destruição dos cananeus e falar assim, poxa, isso aqui está muito pesado, é porque você não entendeu a história. Aquilo ali estava 4 gerações naquela loucura. Aí na 4ª geração, como Deus tinha avisado para Abraão, ele destruiu aquele povo. Então Deus é longânimo, ele não se vira rápido. A Bíblia diz que Deus demora para se irar. Ele é longânimo. Por isso que diz, segundo o mandamento, até a 3ª e 4ª geração muitas vezes passam e Deus ainda não julgou, porque Deus é longânimo. Ele não julga os homens de imediato. Dificilmente na Bíblia. Na Bíblia, quando você vê casos de juízo imediato, normalmente tem algo por trás que vai justificar por que ele tinha que ser imediato. Então, eu dei aí um exemplo de uma coisa, mas tudo é assim, tudo que tem de negativo, você tem que se perguntar qual é a virtude positiva. E isso vai ajudar na sua luta contra o pecado, porque você não tem que só lutar contra aquele pecado. Você tem que tentar cultivar a virtude. 2 coisas diferentes. Uma coisa é matar, outra é verificar. Então, vamos ver um exemplo aqui, outro exemplo, verso 5. Vamos voltar para o verso 5. Ele fala aí sobre fornicação e impureza. Está falando de pecados sexuais. Então, para evitar pecados sexuais, como diz 1 Coríntios 7, uma das maneiras, não estou falando que é só isso, mas uma das maneiras é se casando. 1 Coríntios 7. Não é a única, tem outras coisas envolvidas, mas uma das maneiras, Paulo vai dizer, é se casando e cultivando um casamento saudável. A afeição desordenada. O que é a afeição desordenada? Essa ideia é muito importante na cultivo de virtude bíblica. A afeição desordenada, podemos dizer que é uma pessoa descontrolada. Ok? É onde você é dominado pelos seus afetos e você não consegue ordenar os seus afetos. Isso existe na questão sexual, mas não só na questão sexual. Existem várias áreas da vida que a pessoa pode ter uma afeição desordenada. Por exemplo, a Bíblia fala sobre glutonaria. Glutonaria é uma afeição desordenada em torno de comida. Você chega num ponto que você não consegue comer de forma ordenada a comida para se controlar. Você sabe que aquilo. Tem pessoas que têm doenças. Não podem comer tal coisa e não conseguem parar. Você não pode comer chocolate. A pessoa é tão viciada que ela tem que comer. E de preferência,
Então, você vai morrer, então eu morro, mas eu não vou largar meu chocolate. Isso é afeição desordenada. Muitas vezes, em relação à preguiça, tem gente que perde o trabalho porque não consegue acordar cedo nem para trabalhar. O amor pela cama, como diz Provérbios muitas vezes, né? A pessoa tem um caso de paixão pela cama e nem para trabalhar ela consegue levantar. A afeição desordenada. Existe isso em várias áreas, vários tipos de vícios, né? Vários tipos de vícios. Tem gente que é viciada em cigarro, já está nas últimas, prestes a ser sepultado, mas está lá com cigarro, não vai fumar porque já está virou vício. Então, afeições desordenadas. Mas aí a gente não pode só focar no problema. Eu falei aqui que a gente tem que focar também na virtude. Então, matar, crucificar, matar, sepultar, igual a Jesus. Mas o que tem que ser vivificado naquilo? Normalmente, uma pessoa que ela é viciada em alguma coisa, tem algum tipo de afeição desordenada por alguma coisa, ela tem que cultivar hábitos saudáveis para substituir aquilo. Então, se a pessoa tem um determinado vício, por exemplo, o vício pela nicotina, ela é muito associada com hábitos. Então, tem gente que todo dia, depois de fazer tal coisa, ela tem que fumar o cigarro dela naquela situação. E é uma coisa que vira até psicológica. Então, a chave disso não é só focar, eu tenho que parar, porque já gastei todo o meu salário. E isso aí é a parte negativa. A parte positiva é você cultivar outros hábitos que vai substituir aquilo. De repente, você não toma café, porque talvez o café vai daí ter visto o cigarro, mas você vai tomar outra coisa, vai arrumar outro lugar de se estar, não vai lembrar aquilo. Então, afeições desordenadas, elas não podem curar só você dizendo que vai parar com a afeição desordenada. Você tem que cultivar novos hábitos que sejam saudáveis e não vai te colocar naquela situação. Uma outra coisa que você comer que você gosta também, não posso comer isso. Mas alguma outra coisa para você comer que seja saudável e que vai substituir. Então, cada uma dessas coisas precisa ser substituída por outras. Por isso a ideia de matar. Matei isso aqui. Mas para matar isso aqui, tem outra coisa que tem que viver no lugar. A vida cristã é assim. E quando você vai ver, você já criou outros hábitos, você já virou a sua mente para outra direção, que estão permitindo você viver uma vida virtuosa. Então, a fornicação, a impureza deve ser substituída por uma vida sexual autorizada por Deus. A afeição desordenada deve ser substituída por um cultivo de hábitos saudáveis. A vil concupiscência. A palavra concupiscência significa cobiça. É quando você deseja algo de forma inapropriada, por exemplo, se você for uma pessoa invejosa. Então vamos dizer, eu tenho problema com inveja. Você tem que refletir naqueles desejos de inveja, naquela cobiça, ou naquela atração por algo proibido. E você tem que pensar por quais virtudes, quais tipos de pensamento tem que tentar trabalhar para colocar naquele lugar. Então, substitua, por exemplo, esse sentimento de inveja por um sentimento de contentamento, de gratidão pelas coisas que Deus te dá. Não tem aquela casa ali que aquele cara tem, mas eu não é só, não posso ter inveja daquele cara. Começa a trabalhar, colocar no seu coração contentamento com as coisas que você tem. Começa a olhar para como a sua casa, na verdade, é bonitinha, como a sua família é abençoada. Tem um ditado em inglês,
Eu não sei se esse ditado existe em português, mas em inglês é mais ou menos o seguinte: a grama do vizinho é sempre mais verde. Não sei se existe em português, mas que existe uma tendência terrível do ser humano de achar que o do outro é sempre melhor. E muitas vezes é uma grande ilusão. Então nós temos que cultivar o contentamento com as coisas que Deus nos dá. Não, o que Deus deu para outra pessoa é o que Ele deu para outra pessoa. Quais oportunidades Ele deu para mim? Tem que usar as oportunidades o melhor possível. Contentamento não é comodismo. Contentamento, pelo contrário, é a base do trabalho eficaz, porque você está tão contente com tudo que Deus te dá que você vai fazer da melhor forma possível. Se Deus me deu esse trabalho aqui agora, então isso que Ele me deu, então tudo que vem a fazer, faça da melhor forma possível. Isso vai gerar uma pessoa proativa. Contentamento não é comodismo. Mas tendo dito isso, então, nós vemos aí uma lista de coisas onde uma coisa vai ser morta, outra vai ser vivificada, a mentira vai ser substituída pela verdade, a ira e a cólera vai ser substituída pela humildade, mansidão, longanimidade, a vingança vai ser substituída pelo perdão. Nós não vamos ficar guardando, nos destruindo com mágoas das pessoas. O que você tem que matar, tem algo que você tem que matar, tem algo que você tem que fazer viver. E aí eu quero falar aí sobre o verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Isso aqui é um ponto tão importante na carta aos Colossenses. O tempo inteiro ele mostra que a gratidão gera paz. Que essa mortificação e essa vivificação gera uma experiência de paz. Se quer ter paz, aprenda a imitar Jesus em sua morte, em sua ressurreição. E no verso 16, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar uma importantíssima arma. Uma importantíssima arma para alcançar essas coisas. Ele diz assim no verso 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bom, deixa eu colocar uma coisa aqui muito importante. Nós estamos vendo aqui que Paulo está descrevendo o que seria respostas de oração. Se você começar a orar a Deus pedindo para cumprir a sua vontade, o que é a vontade de Deus? É isso que está no capítulo 3. Só que nós vemos aqui que a vontade de Deus centralizada, a vontade de Deus é aquilo que está contido na palavra de Cristo. Ou seja, a vontade de Deus não é aquilo que eu decido que é a vontade de Deus. Eu acho que agora as mulheres não são autorizadas mais a usar calça. Okay? Isso é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Sempre que a gente fala sobre a vontade de Deus, a gente tem que recorrer, verso 16, à palavra de Cristo. Então tem que ver se isso foi ensinado por Cristo. E é aí que entra a grande importância do que ele diz no verso 16 sobre a música. Vocês estão vendo aqui no verso 16, quando ele fala sobre a palavra de Cristo, ele fala sobre a música. Qual a importância da música? A música, ela tem um poder muito grande, ela tem uma força muito grande de nos fazer lembrar e memorizar conceitos. Quando a gente fala sobre se guiar pela palavra de Deus, a gente deve falar sim, em primeiro lugar, da leitura da palavra de Deus. A gente tem que ler, né? Mas Deus nos deu outra importante ferramenta para fixar a palavra de Deus nos nossos corações, que é a música.
E a música é algo muito poderoso e por isso a música pode, quer dizer, a música é algo muito poderoso e por isso ela pode ser perigosa. Só vocês repararem que tem as músicas que são tão ruins, que só o teu vizinho podia ter a ideia de colocar aquilo para tocar. Aí o cara bota aquela música horrível para tocar, que os perguntam, onde eu vim morar aqui? Aí quando tu vê aquela música grudando na tua cabeça, tu tá aquela música grudada, tu sabe até a letra, umas músicas terríveis de os cantores que tu não sabe como que pode ter ficado famoso. Não é assim? Gruda na tua cabeça. Então a música, ela, por que ela gruda? Porque ela tem essa tendência de fixar as ideias na tua cabeça. A música ela é muito poderosa e em seu poder ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. E isso é especialmente importante entender quando a gente está lidando com a palavra de Deus. Então você tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente canta de forma geral, especialmente dentro da igreja. Eu vou te dizer, grande parte do que os cristãos acreditam hoje, sem querer generalizar, mas grande parte, é baseado mais em música do que em pregação de Deus. Só para citar um exemplo, tá? Isso aqui não estou querendo generalizar, não. Às vezes a pessoa ela ouve a rádio. Vamos dizer que ela ouve uma rádio evangélica mesmo de segunda a sábado. Todo dia ela ouve, ela trabalha como faxineira e ouve aquela rádio. Então, por uma questão de proporção, vocês concordam que ela ouve mais louvores do que ouve sermãos. Então, o que vai acabar influenciando mais a cabeça do pensamento dela? As músicas que ela está ouvindo que os sermões, porque o sermão ela ouve por semana ou 2 no máximo, o louvor está ali bombando na cabeça. E se aqueles louvores estiver dizendo algo que não for correto? O que vai entrando na cabeça da pessoa? Coisas que não são corretas. E aí vai estar entrando em forma de música, que é a forma que mais gruda na cabeça. Então, muita heresia, ela entra na igreja não só por pregações erradas, mas por música errada. Eu conheço igrejas que têm pregações boas, tem pregações fiéis. Eu conheço algumas igrejas que são assim, pregação muito boa, só que aí o pastor falou assim, fulano, ciclano, beltrano, vocês cuidem da música. Às vezes aquele fulano, ciclano, beltrano não tem a mesma preocupação do pastor e começa a botar um monte de lixo. Aí a igreja fica confusa. Prega uma coisa, canta outra, que dá até vontade dizendo que foi pregado. Então, é preciso ter muito cuidado com a música. Não só com o que se canta na igreja, mas com o que se ouve em casa. Tá certo? Toma cuidado, selecione o que você vai ouvir. Selecione o tipo de música que você vai ouvir, e você vai se questionar se está refletindo verdade de Deus ou não. Essa semana, eu e a Simone na minha casa, estava ouvindo uma música de uma cantora que eu nem sei quem é. Eu perguntei assim, que música bonita, achei a música linda. Aí eu perguntei, quem é a cantora? Até agora ela não descobriu. Ok? Só que eu achei tão bonito, eu comecei a prestar mais atenção na letra. Acabou a beleza aí para mim. A beleza musical, mas depois eu comecei a prestar atenção na letra. A Simone me chamou a atenção. Ela me perguntou, essa parte aqui, já era, nem quero saber quem é o cantor. Mas assim, musicalmente é muito lindo. Então, vocês vão buscar músicas que te agradam, né? Tem diversos tipos de estilos musicais que a pessoa pode gostar. Tem gente que gosta de algo de uma forma, de outra forma, mas preste atenção nas coisas que estão entrando na sua mente, porque ele pode estar fixando heresia na sua mente. E aí, inclusive, é a grande importância de reconhecermos que Deus nos deu na Bíblia um livro de hinos, que é o livro dos Salmos.
Por que isso é importante? Porque tudo que Deus faz sempre vai ser a base de todo o resto que nós podemos fazer. O livro dos Salmos, quem assistiu a nossa live, eu acho que semana passada de manhã, eu falei sobre o uso dos Salmos na oração. Né? Quais são as melhores orações que eu posso fazer? As melhores orações que você pode fazer são as orações que você vai fazer depois de aprender com Deus. E o livro dos Salmos é um livro também de orações. O livro dos Salmos, ele contém todos os assuntos da Bíblia. Todos os assuntos da Bíblia estão resumidamente compreendidos no livro dos Salmos. Então nós temos Salmos. É só você ler o Novo Testamento para perceber isso. Por exemplo, se você ler a carta aos Hebreus inteira é um comentário, basicamente, a maior parte do Salmo 110. A maior parte dos capítulos estão argumentando sobre o Salmo 110 e estão argumentando em cima de alguns outros salmos. Se você ler nos Evangelhos, as outras cartas, o livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Então, quando você cria o hábito de cantar os Salmos, ou como a gente falou semana passada, você pode orar também, você vai chegar a um ponto que você vai ter tratado todos os assuntos bíblicos de maneira resumida em forma de canto. Então, por exemplo, ontem eu cantei e orei na minha casa. Deixa eu dar um exemplo. Eu cantei e orei na minha casa o Salmo 4, junto com as minhas leituras bíblicas. O Salmo 4 fala de confiança em Deus. O Salmo 4 fala de confiar em Deus em meio à ansiedade, em meio às preocupações da vida. Então, ao cantar o Salmo 4, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre esse assunto. Mas o Salmo 4 é o Salmo que Deus inseriu aquele assunto. Então, em todos os Salmos, você vai ter todos os assuntos da Bíblia brevemente resumido, e assim a palavra de Cristo vai habitar em nós abundantemente. Então, o livro dos Salmos é um dos maiores meios, mais importantes meios de nos unirmos a Cristo. Nós vamos cantar as palavras de Cristo na cruz, as palavras de Cristo em sua ressurreição, as palavras de Cristo em sua ascensão. E ao cantarmos essas palavras em forma de adoração, nós somos levados à mortificação e à ressurreição de Cristo pela internalização dessas palavras em nossos corações. Então, a importância do canto, a importância da música para internalizar a palavra de Cristo. E ao internalizar a palavra de Cristo, nós somos mais bem capacitados a mortificar e vivificar aquilo que precisa morrer e aquilo que precisa viver. E aí eu quero finalizar dizendo: se a música é tão importante para fazer as coisas do capítulo 3, então a música mal feita, a má música, ela produz carnalidade. Reflita sobre esse momento. Se, como Paulo também diz lá, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, se os cânticos espirituais fazem com que a palavra de Cristo seja internalizada no meu coração, se os cânticos espirituais têm um efeito benéfico em mim, logo os cânticos que não são espirituais, que não fazem parte das ordenanças de Cristo, têm um efeito de produzir carnalidade. E isso é a continuação do que ele diz no capítulo 2. Volta no capítulo 2, verso 23. No capítulo 2, verso 23,
Paulo está ensinando que as ordenanças inventadas por homens, as ordenanças que não são fundamentadas em Cristo, ele vai dizer no final do verso 23, que não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, as ordenanças que não são espirituais produzem carnalidade. Isso inclui as músicas que contêm heresias, as músicas que se cantam e contêm mentiras, que deturpam a obra de Cristo, e às vezes de maneira sutil, e produzem carnalidade. É engraçado pensar nisso, né? Que há determinados atos religiosos podem produzir pecado. É isso que a Bíblia ensina. Se for um ato religioso que não está fundamentado em Cristo, isso faz com que você se torne mais carnal. Então, se você, por exemplo, orar ajoelhado diante de um crucifixo, diante de uma estátua, diante de um falso Deus, isso vai tornar você mais carnal. Se você orar coisas que Deus não mandou orar, muitas orações são feitas por coisas que Deus odeia. Isso vai tornar você mais carnal. Se você fingir dons espirituais que você não tem, isso vai tornar você mais carnal. Então, a espiritualidade verdadeira, a obediência verdadeira, a força espiritual vem de Jesus e das coisas que Jesus ensinou, das coisas que Jesus mandou. Por isso a importância de seguir as coisas que Jesus mandou. Se a gente começar a fazer coisas que são contra o que Jesus mandou, ou que não estão de acordo com o que Jesus mandou, isso não é de valor algum senão para a satisfação da carne. Por isso, pense muito bem sobre a questão da música no verso 16 e no verso 17. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo em nome do Senhor Jesus. O que é em nome dele? Em nome dele não é só repetir a palavra, em nome dele. Em nome dele é sob a autoridade dele. Fazer tudo conforme Jesus mandou, fazer tudo conforme Jesus falou, fazer tudo conforme Ele ordenou. Em nome de Jesus, é isso. Por isso Jesus falou, quando for orar, ora no meu nome. Quer dizer, ora da maneira que eu ensinei, ora da maneira que eu ordenei. Porque se você orar da maneira que eu ensinei e ordenei, vocês vão ser atendidos. Se vocês cantarem da maneira que eu ensinei, vocês vão ser abençoados. Se vocês agirem tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, unido com Cristo, por meio do Espírito, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus Cristo e pelas ordenanças de Cristo. Porque por meio delas, Senhor, nós somos santificados. Por meio delas somos mortificados,